Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho aqui dois convidados que já cá passaram pelo canal do YouTube. Temos hoje a Karina, olá, Olá. e o Fábio, Viva! olá. Estão bons? Está Sim, tudo. Tudo por bem? aí. Tudo Têm bem. jogado muita coisa? Este ano ainda não. Isso. Ainda não, como é possível? Ainda não. Muita coisa. Já joguei dois jogos este ano, mas Hum, bom, Não Não, passaram a passagem de ano a jogar um jogo? Assim, passar a meia-noite, fazer só aquela não, pausa não. de 2 segundos Não, para não, não, não. pausa, jogar. celebrar e Sou eu a depois. jogar. Sim. Não, foi quase, mas já joguei depois. Este ano já joguei um jogozito, mas nada de muito pesado. Para quem se lembra, a Karina e o Fábio, ou o Fábio e a Karina, vamos fazer aqui sem ordem de preferência, são dois membros do nosso grupo aqui de Leiria, dos Board Gamers de Leiria, e que já vieram aqui ao canal várias vezes e que me acompanham a mim e aos outros membros em muitos jogos, vamos jogando muitas coisas, e surgiu-me aqui a ideia também de ver qual é que era o top deles deste ano, aqui o top 5. Eu tinha pedido para eles fazerem um top cada um, mas eles decidiram fazer em conjunto, portanto, vamos ver o que é que sai daqui. Nós estamos assim, não gostamos de seguir as regras. Pois, nota-se, não é? Exato. Sim. Exato. É Alguma vez isso. jogaste um jogo bem à primeira, sem falhar as regras? Se calhar o Gobbit ou assim. Ok, a mim acho que nunca me aconteceu. Acho que joguei a Ilha Proibida. Eu bem, sem nenhum... Não acredito. Também não me Não parece. pode ser. Não, a Ilha Proibida, acho que sim, acho que não fizemos nada de disparatado. Também estávamos sempre com as regras à mão, até porque éramos todos muito novos naquilo, por isso acho que sim, acho que foi o único que eu joguei que. Vocês já agora, vocês começaram a jogar juntos os jogos ou já antes jogavam separadamente? Eu acho que nunca vos perguntei isto. Aqueles tradicionais, Monopólio e tudo mais, Uhum. jogávamos separadamente. Depois, eu comecei umas semanas antes do Fábio. Não foi, a diferença não foi muito grande entre eu começar a jogar este tipo de jogos e o Fábio, porque na altura nós já namorávamos, foi Uhum. amigos comuns que nos falaram, só que eu tive disponibilidade de experimentar primeiro e depois o Fábio acabou por se juntar também e pronto. Mas foi assim um mês, 2 meses no máximo de diferença entre eu começar e ele começar. Exato. Foi mais ou menos isso, sim. Muito bem. O que é que vocês costumavam jogar assim no início? Mais? Era o quê? O meu primeiro jogo foi a Ilha Proibida. Ok, ok. Exato. Depois chegámos a jogar Catan. Sim, ainda jogámos alguns jogos mais com menos estratégia, por assim dizer, tipo o Gobbit que eu falei foi. Eu acho que deve ter sido dos poucos que eu joguei com as regras todas bem à primeira vez. Sim, E 30 depois, carates, foi sim, assim. e depois foi o Catan, e depois quando surgiu o Catan, surgiu tudo o resto. E Pois. depois surgiu a Lariacon mais tarde, e pronto, e depois foi sempre a seguir, sempre a somar. Pois costuma haver o antes e depois de Catan, não é? Exato, sim. Por acaso, no meu caso, foi antes e depois da Ilha Proibida, porque eu joguei a Ilha Proibida, ainda joguei, acho eu, 30 carates e só depois é que joguei o Catan. Aqui Foi mais no mesmo. sentido de, uou, existem estas coisas. Uou. Sim, Sim. A então partir eu de agora? reparei no. Não, mas é que o Catan, né, que tem os dados e ainda é competição, vai um bocado ao encontro da competição dos jogos que as pessoas estão habituadas. A Ilha Proibida é totalmente diferente, tu não tens dados, é um jogo cooperativo, ou seja, estás mesmo num mundo completamente diferente, pela primeira vez. Se tu Sim, é pensares, verdade. É uma revolução, não é? exato, É foi muito isso. estranho. O que é isto? Coisa tão diferente é esta? Eu gosto disto, quero mais. Foi assim. Ok, muito bem, muito bem. E pronto, nós temos jogado muitas coisas desde então e até costumo jogar muitas coisas convosco também. Temos aqui uma natural tendência para Eurogames, não é? Temos jogado muito mais esse tipo de coisas, embora ultimamente eu tenho apreciado, não sei porquê, não sei se é já de jogar este tipo de jogos há muitos anos, eu tenho começado a apreciar cada vez mais jogos com aquele conflito e aquela coisa, aquelas camadas adicionais, e o Fábio até tem jogado mais estes jogos connosco. Eu não sei se vocês estão neste ponto também, se isto é uma coisa que faz sentido para vocês. Vocês acham Eu acho que que... faz sentido, na medida em que a maior parte de nós, quando eu digo nós, grupo dos board gamers de Leiria, acabamos por jogar também
por uma questão social, para estarmos com outras pessoas, a falar com as outras pessoas e etc. E eu sinto que tenho uma tendência, especialmente por Eurogames, mas que gosto de outro tipo de jogos, também porque esses potenciam mais a questão social. Existe mais conflito direto, existem alguns Eurogames que não têm tanta interação, e como eu também jogo também para estar com outras pessoas e falar com outras pessoas, acabo por também gostar desse tipo de jogos, e há alguns que eu gosto bastante. Sim, basicamente, pelo menos da minha parte é isso. Eu não sou tão fã do conflito, eu gosto da interação, gosto bastante da interação. Do conflito já não. Eu, tanto nos Eurogames, opto sempre aqueles que o meu jogo vai influenciar o dos outros e vice-versa, pela questão também do ser social e das brincadeiras de "Ih, foste-me roubar aquela peça, era mesmo a que eu queria", mas já não gosto tanto de coisas que criem tanto conflito. Mas acho que é meu, eu tenho noção disso. Então, e que jogos é que vocês costumam jogar mais? São mais estes assim, Eurogames? Costumam jogar também coisas colaborativas? Nem por... Colaborativo é muito pouco, porque também a primeira impressão que nós tivemos do colaborativo foi a Ilha Proibida, e depois jogámos o Pandemic, que é cooperativo também. Pronto, agora misturei o conceito de colaborativo com cooperativo. E depois eu senti a certa altura que os cooperativos eram todos a mesma coisa. E acabei por desligar um pouco desses e focar-me mais nos competitivos, por assim dizer. Não muda muito o que ele diz do que eu digo, porque se jogamos juntos não diferencia muito. Sim, entre nós os dois acabamos por jogar mais jogos competitivos, não os cooperativos. Mas dentro dos Eurogames, maioritariamente. Sim, mas mais... Sim. Eu quando jogo não Eurogame tem que ser com outras pessoas, porque ele não gosta de conflito. Ok, está bem. Então vamos Por isso passar é que para surgem situações tipo a do Elias, não é? Pois, aquelas situações, não é? Tu e ele, por acaso, reagem muito bem a essas coisas. Por acaso reagem os dois bem. Até parece que eu tenho mal a perder. Acho que eu tenho mais mal a perder que ele. Não, as pessoas é que têm mal a ganhar. E eu não tenho mal a perder. Pois, claro. Então vamos passar ao top 5. Bora. Então vá. O vosso número 5 é... Sim, número 5 é o Furnace, que é um jogo que saiu agora mesmo há pouco tempo. Eu só o joguei ainda uma vez. Colocámos em último também porque tivemos pouca experiência com o jogo. Jogámos uma vez e até gostei. Aquela questão do leilão é interessante porque é diferente. Não é só um leilão em que tu ganhas e pronto, e os outros perdem. Exato. Essa questão, para mim, uma questão que me interessou foi tu poderes participar do leilão não para ganhar a carta em si, mas para usufruir do benefício da carta momentaneamente, para depois poderes fazer combinações com as cartas que tu já tens ou que vais adquirir. E tens de pensar muito bem na ordem em que as cartas vão ser entregues, para saberes o que é que vais ter primeiro ou depois, para poderes usufruir ou não determinadas produções das cartas momentâneas. Mas também nessa parte tem piada. Isso que nós às vezes queremos ir à carta só pelos recursos, não é? Só para... Sim, mas pode sim. correr mal. Às vezes corre mal. Exato, é isso. Queremos ir pelos recursos e nem sempre corre bem, ou às vezes vamos porque troca um recurso por outro, mas esquecemos que a carta que nos dava o recurso que dava para trocar vinha depois e aquilo também não correu bem. Sim, porque nós jogámos a variante avançada em que tu tens a linha de produção toda. Se não tem erro ou Mas outro... não era essa, é que eu estou a falar mesmo na questão disto, quando vais buscar a carta, tu vais obter recursos, mas nem todas as cartas dão só recursos. Há cartas que permitiam, quando vais buscar, não, quando és o segundo leilão, havia cartas que permitiam trocar trocar um recurso por outro. Sim. Só que às vezes tu estavas a pensar a conversão e esquecias-te que ias buscar o recurso depois de fazeres a conversão. Sim. Que era o que acontecia, que chegou-me a acontecer e chegou a acontecer ao Gosha também, e acontecer, fogo, não era nesta ordem, este queria buscar aquele primeiro. Pronto, e essa parte de ter que pensar e ter... Mas que os outros nos podem tramar, não é? Porque nós vamos lá pôr um 2 à espera que alguém, porque alguém deve ir buscar aquela carta e depois não vai.
Pronto, também acontece. Sim. Eu acho que sim, é muito bom também. Um jogo, no geral, que está bem produzido, quer dizer, não tem muitos componentes, mas o aspecto está bom e até gostei do tema. Portanto, foi esse, assim, o nosso último. Talvez pudesse estar noutra posição, mas como jogámos pouco, também explorámos muito pouco. Não é, assim, um lugar muito sólido. Ok, muito bem. Também constava, acho que na minha lista de jogos editados em Portugal, acho eu. Número 4. Então, o número 4 é o Nidavellir. Nós sabemos que é de 2020, não 2021, pronto. Mas, como já dissemos, nós não temos assim muitos de 2021 jogados, então optámos por tentar ir buscar também dentro dos mais recentes. E tem sido um jogo que nós os dois temos levado até bastante à mesa, mesmo só entre os dois. Uhum. Sim, isto parece quase um tema comum, porque estes dois são leilões, se bem que leilões um bocadinho diferentes, mas sim, o Nidavellir é um jogo que é rápido, sim, que é rápido de explicar, pronto, à exceção daquelas cartas dos heróis especiais, são todas diferentes, mas tudo o resto do jogo é muito fácil de explicar e o sistema de pontuação é relativamente simples e é um jogo muito rápido, não ocupa muito espaço e joga-se a qualquer altura, sim, menos de uma hora. E eu gostei bastante. Gostei bastante até que o temos. Eu joguei uma vez só com o Gustavo. Eu até gostei do jogo, sim, está simpático. Dentro da sua gama, né? No jogo pequenino, assim, simples, mas com decisões e com profundidade. Acho que está bom. É isso. E tem interação e tem alguma interação, se bem que é só a questão do leilão mesmo. A interação aqui não existe muito, é mais na parte do leilão, mas acima de tudo eu acho que nós temos levado bastante à mesa quando vamos em viagem, porque nem sempre conseguimos uma mesa para um jogo maior e este é um jogo que tem alguma profundidade, não ocupa muito espaço, ocupa alguma, não é assim, não é nada que uma mesa comum não aguente e é rápido, dá para jogar entre planos ou entre ir a algum lado ou qualquer coisa assim. É rápido de explicar, quando vamos em família conseguimos explicar bem aos amigos ou à família e rápido de se jogar por isso também. Por acaso, por falar em jogos rápidos, eu sei que há um deck builder que se joga com as duas mãos, só nas mãos, não tem mesa, mas não me lembro qual é que é. Tenho que ir pesquisar isso. Lembro-me de ter visto isso algures, que não é preciso mesa, é só as mãos. Vamos jogando com as mãos. Nunca ouvi falar sobre isso. Pois, é isso também não. Mas a maior parte dos jogos que eu ouço falar é de ti ou de outra pessoa, portanto, se tu não sabes... Qual é exato? Não sei o nome, mas lembro-me que já ter visto alguma coisa sobre isso. Eu estou curioso como é que é um jogo que se joga só com as duas mãos, não é? Sim, Tenha profundidade. Ok, então estamos para o número 3 agora, não é? Basicamente, sim. Sim. Aqui é onde nós temos a primeira surpresa, que é, nós não concordamos em nenhum número 3 específico, mas temos o número 3 diferente. Então afinal não são bem só 5. Não são bem só 5. Sim. Não, eu disse que havia surpresa. Exato. Então o meu terceiro é o Age of Steam. Aqui o Age of Steam já saiu há uma carrada de anos, mas estou-me a referir mais à versão que saiu agora recentemente, que acho que é de 2020, a segunda edição, que eu gostei bastante. Achei muito interessante aquela questão de estarmos a fazer as linhas, de haver aquela interação entre os outros jogadores, podemos usar as outras linhas deles, mas damos pontos a eles. A questão dos mapas, haverem tanto mapa diferente e mapas muito diferentes e a maneira de jogar muito diferente, torna sempre um jogo, mesmo com as mesmas pessoas, acaba por ser muito diferente. Pois, o Age of Steam é o meu número 2, não é o meu número 3, está no top 2, é o meu 2, é o meu segundo. Por isso, porque eu gosto bastante do jogo, acho o jogo bastante dinâmico e obriga-nos muitas vezes a alterar pensamentos ou a gerir tudo muito bem, a gerir as linhas dos outros também, mentalmente, obviamente, para conseguir perceber qual a melhor forma de dar pontos, ou às vezes de obrigar os outros a perderem pontos. Eu não sou muito fã do conflito. Pois. Não, mas eu gosto dessa questão, gosto de, às vezes, do género, poder dar um ponto só para o outro subir um,
para depois no final da ronda ter que perder, em vez de 2, ter que perder 4 pontos. É interessante. Pois, não era um jogo que eu tivesse aqui a pôr como uma recomendação tua. É que isto não tem conflito, mas tem Mas eu assim gosto. um bocado de Eu interações gosto. negativas. Mas eu gosto. Ok, tu podes fazer aquilo. Às vezes fazes aquilo um bocadinho para prejudicar o outro, mas não estás a prejudicar de tal forma o outro que possa finalizar o jogo todo dele. É só chatear um bocadinho. Uma facadinha, só uma É facadinha. só uma rasgadela nas costas. E Uma uma facada, arranhadela, sim. vá. Em vez de uma facada, é uma arranhadela. Quer dizer, há pessoas que fazem mesmo facadas, mas Pronto, e acho que ele Lembras-te de alguma? está com problema de ter ficado preso num canto do não, eu estou na tabuleiro. boa, estou na boa. Nota-se. Já ultrapassaste isso, não é? Já ultrapassei, já. Então o teu Olha. número 3, Karina. Então, o meu número 3 é o Arnak. O Arnak, ok. Está em número 3 também porque só joguei uma vez e por isso é que também se calhar o Age of Steam foi para segundo. Eu gostei bastante do jogo, gostei da temática, acho que a temática, a forma como tu progrides no jogo e a temática estão muito par a par e isso eu gosto sempre de um jogo em que quando estás a fazer as ações, não estás a fazer as ações pelas ações sem teres consciência da temática e o Arnak está muito bom e é aqui onde eu vou divergir através do Fábio, porque o segundo dele é muito comparado ao Arnak, mas não é o Arnak. Sim, é o do Imperium. Sim, eu joguei o Arnak, para mim não entra no meu top, daí a nossa divergência e colocámos estes dois porque efetivamente são muito parecidos. A maneira de jogar é praticamente a mesma, mas eu gosto muito mais do Dune, no sentido daquela interação toda da batalha, daquela tensão que tu estás com os pontos, epá, não posso deixar aquele ganhar mais um ponto, tenho que roubar aquele ponto, e gosto muito mais disso e o facto no Arnak sinto que tu acumulas ações para fazer, mas a certa altura há ações que nunca vão interessar. A meio do jogo as ações de nível 1 já ninguém está lá e ao início é tipo uma correria, toda a gente quer jogar lá. Enquanto no Dune tens sempre o mesmo número de ações, de espaços disponíveis, acabas por conseguir mais trabalhadores que no Arnak não consegues, ok, podes fazer mais ações porque não precisas sempre de jogar um trabalhador. Mas sinto que às vezes tu tens cartas no Arnak que tu, bom, não vou fazer nada com isto vai ser só para descartar. E no Dune tens sempre a utilidade mesmo para as cartas que descartas, porque tu revelas e vais comprar outras cartas. E é essa diferença entre os dois que me atrai, essa tensão, esse aproveitamento das cartas descartadas. Eu gosto do mecanismo do Dune, mas falta matemática ali. Acredito que quem viu o filme diz que está lá, eu acredito que sim, mas eu acho que um jogo não deveria estar dependente de eu ver um filme para perceber a temática ao jogá-lo. Eu não preciso propriamente saber eu não preciso de ver filmes sobre, sei lá, sobre procurar mudar Marte para um planeta habitável para jogar um Terraforming Mars e consigo perceber a temática quando estou a fazer as ações. No Dune eu acho que eu deveria conseguir perceber a temática ou entender o que é que se passa ali sem ter de ver o filme. E para mim é aí onde peca o jogo. São mecanismos puros, eu não entendo nada. São mecanismos giros, sim, tem mecanismos mais giros que o Arnak tem, mas a temática não. E então eu, como sou mais virada para as temáticas, gosto mais do Arnak. Que engraçado. Eu antes de ver o filme já achava que já conhecia mais ou menos o universo, mas achava que o Dune era bastante temático, no sentido, não antes de saberes a narrativa que está definida e as personagens, não tanto por isso, mas mais pelo aquele conflito constante de que estão todos a tentar tirar o máximo de proveito daquele planeta que tem recursos que são valiosos. É mais nesse sentido, ou seja, o temático no tipo de conflito constante, às vezes não muito direto, mas constante, que está associado àquela luta pelo planeta, que é um planeta valioso. Por acaso, a primeira vez que eu joguei o Dune, eu não achei assim piada nenhuma. E se fosse só pela primeira vez que eu joguei, eu provavelmente nem entraria no meu top. Porque eu joguei e senti... mas também estávamos os três a jogar pela primeira vez. E não estávamos ainda com a experiência do jogo. Quando eu ganhei a experiência, acabei por perceber que o jogo é mesmo muito bom.
e é um dos meus jogos favoritos neste momento. Curiosamente também entrou para o meu top 10, que eu hei de fazer entretanto. Quer dizer, estou sempre a fazer todos os anos, convém ir atualizando. Sim. Ok, então quer dizer que vocês concordaram no número 1, é isso? Sim. Sim, concordámos pela diferença, pelo de novo que nós sentimos que o jogo trazia. Eu falo por mim, vamos já dizer o nome, que é o Wolf. O que eu sinto é que provavelmente jogarei-o poucas vezes, vou jogá-lo poucas vezes devido à maneira como ele necessita de ser feito o setup e a armação, etc, etc. É um jogo que demora a ser jogado, ser preparado e ser armado. Sinto que vou jogar mais, provavelmente, o Dune, que ficou em segundo, do que este. Mas, devido toda a maneira como o jogo foi construído e as dinâmicas que providencia e a história que providencia, sinto que é um jogo totalmente diferente e para mim faz sentido estar aqui em primeiro. Eu gosto da questão de ter ali um bocadinho do conceito de legacy, não é? De mudança de cartas e tudo mais, estilo mais legacy, sem ser obrigatoriamente um jogo legacy e sem ser, não é obrigatoriamente, sem ser um jogo legacy. Eu gosto dessa dinâmica de todos os jogos haver coisas novas que vão mudando e que podemos influenciar o jogo dos outros jogadores num próximo jogo, mesmo não seja eu a jogar o próximo jogo, eu dei o meu cunho e a próxima pessoa que for jogar aquele jogo vai ter um bocadinho de mim ao jogá-lo. Eu gosto dessa dinâmica, não consigo explicar muito bem, mas eu achei-o bastante interessante por aí. E pela questão também, se calhar, da história, de podermos ir contando uma história e ter o diário para ir apontando, que há pessoas que usam mais, há pessoas que usam menos, mas isso depois também depende da maneira pessoal de cada um. Eu gostei bastante e como o Fábio disse, se calhar não é um jogo que vá tantas vezes à mesa, se calhar como eu gostaria que fosse por todo o tempo de preparação, arrumação e até mesmo de jogo, mas eu fiquei bastante entusiasmada com ele por isso. Se bem que o tempo que ele demora a jogar pode ser muito curto ou pode ser muito longo, também depende como é que decorre, mas sempre, eu já joguei 2 vezes e sempre que jogámos tivemos muito tempo a ler as regras, porque é muita regra e é regras que não acontecem em todos os jogos. Pois, e também nós jogámos o jogo 2 vezes, o primeiro jogo. Não é? Porque como foi jogos de pessoas diferentes e como pede uma arrumação diferente no final do jogo, mas também foi muito interessante perceber que nós mudámos a dinâmica toda de como tínhamos jogado da primeira vez para a segunda, para tentar mudar as coisas, para tentar mudar a história, porque já sabíamos algumas coisas de como é que tinha funcionado e também foi interessante por aí. Eu gosto bastante disso. Aí está um que eu ainda não joguei, tenho ali para abrir. E queria muito experimentar isso, porque estou mesmo muito curioso com esse jogo. Aliás, porque o Cole Arulem, para mim, é um excelente designer, é brutal, as coisas que ele faz são mesmo muito interessantes. E este aqui, acho que vale a pena também. Tenho muita pena de não o ter experimentado. O terceiro primeiro jogo com Pois, se calhar vai ter que ser, né? Se quiserem, eu queria fazer isso. Queria jogar. Sim, é aquela questão, é um jogo difícil de jogar, porque difícil não é que ele seja difícil de aprender e difícil de jogar. Mas é um jogo difícil de tu combinares, fazeres o setup, jogares e depois arrumares, porque demora tudo muito tempo. E mesmo como toda a gente tem um papel assimétrico, depois é difícil tu também saberes as regras de todos, porque cada um é diferente e é complicado, é difícil, é demorado. Não é complicado, mas é demorado. E se calhar não jogarei tanta vez como gostaria. Quanto tempo é que vocês demoraram a jogar o jogo, das vezes que jogaram? Ui, não tenho noção. Tens noção? Foi muito. Uma das vezes foi muito tempo. Aqui, foram umas 4 horas, talvez, ou mais. Tudo, não só o jogo, mas tipo, sim, acho que... desde que começámos a ouvir as regras até que jogámos, preparámos, arrumámos, eu diria que foi mais ou menos isso. Até não é muito, já vi Terraforming Mars a durarem 5 horas. Portanto. Sim. Sim. Já vi. Eu gosto da questão no livro de regras dizer não se preocupem se jogarem alguma coisa mal, é normal.
Ok. Façam o que sentirem melhor e o que é mais. Não se preocupem em procurar nas regras, façam o que sentirem que faz mais sentido para vocês. Se errarem, não faz mal, têm mais jogos para aprender. E isso dá também. É honesto. É honesto. E é um jogo que tu podes dizer: não, eu não joguei com as regras mal, porque se ele diz para eu fazer o que eu quiser, como eu senti melhor, não jogas mal, jogas bem. Muito bem, muito bem. Olha, está aqui um top surpreendente. Por acaso, fiquei surpreendido. Ninguém tem posto o Messina. Colocaram o Messina no top. É assim, eu só joguei o Messina uma vez, não fiquei assim super encantado com o jogo, mas se calhar teria que o jogar de novo. Aliás, eu lembro-me um pouco do Messina. Nós jogamos uma vez Lembro-me tão pouco que eu digo qual é que é o Messina. aquele com os ratos na peste ok. negra. Da peste e tal. Mas nós não acabámos, não foi nem sequer acabámos o jogo. Pois, não acabámos o jogo. Pois, se calhar mesmo a isso primeira também vez. fez com que não tivesse bem a experiência do jogo. Ok. Exato. Eu sei que o joguei, sinceramente não o pus porque joguei tão pouco que não sei. Pois foi eu mais tão agora. pouco que não no final do ano. eu não registrei na aplicação, então não me lembrava do que tinha jogado. Ok. Portanto, Depois também foi só no final do ano que ele ficou disponível e não deu muito tempo para experimentar grande coisa. Pois, esse depois também é outro problema, que é, há muitos jogos aqui que até podem ter o ano 2020 ou 2021, mas depois nós acabamos por jogar no fim do ano ou no ano a seguir e pronto, e é complicado. Também não... É difícil os jogos quando saem nós experimentarmos o do ano corrente, então temos mais uma surpresa. Então, o que é? Que nós achámos que devíamos fazer aqui os dois Uma menção honrosa. Uma menção honrosa de 2 jogos, um de cada. Ok. São jogos que não farão parte do top individual do outro, por diversas razões, mas que fazem parte do top de cada um de nós. Se quer dizer o teu primeiro? Então, o meu é o Pax Pamir, a segunda edição, que eu gostei muito. Surpreendentemente, foi outro daqueles jogos que eu joguei a primeira vez e não me disse muito, mas quando joguei a segunda vez, terceira, gostei muito. E é uma das minhas atrações nos jogos, é aquela questão histórica. E o Pax Pamir tem muito. Aquela guerra no Afeganistão existiu mesmo e nós, não fazendo parte exclusivamente de uma facção a lutar pelo Afeganistão, podemos fazer parte de cada uma delas, a diferentes alturas dos jogos. Vira casacas. Sim, os vira casacas. E a diferença que existe no jogo, todos os jogos muito diferentes, e a maneira como as cartas podem sair, e eu gostei muito do jogo e da componente histórica do mecanismo dos peões andarem a passear entre cidades, das tropas, etc. Gostei muito, sim. Ele entraria no meu top 10, mas não perto dos quintos. É um pouco conflito, não é para ti? É exato. A minha menção honrosa vai para o Genotype, que o Fábio não jogou e é deste ano. E é mesmo... Também não joguei ainda, pá. Opa, eu gosto, e ainda por cima porque eu dei aquilo em biologia de 11º ou 12º ano, eu dei a temática, eu trabalhei a vida daquele monge, eu fiz várias coisas, então é muito giro eu perceber naquele jogo, eu consigo visualizar tudo o que estudei sobre aquela temática e consigo mexer e perceber melhor toda a questão da mutação e dos enxertos e da mudança dos genes e tudo mais, através das minhas ações e do que eu faço, e torna-se muito interessante perceber também essa parte biológica que muitas vezes é mais complicada de entender, e naquele jogo está muito bem trabalhado e muito bem. As mecânicas são interessantes porque nós vamos ter que fazer as nossas próprias ervilheiras, temos que explorar quais é que são os genes que nós queremos estudar, se é a cor da flor, se é a pétala, se é a vagem, tudo mais, e nós é que estudamos e depois nós conseguimos ter ações para mudar a capacidade de saírem determinados genes de determinadas características, e torna-se muito interessante por aí. Pois eu nunca joguei e não faço a mínima ideia. Eu, pelo que toda a gente tem dito, eu tenho descrito o jogo, parece-me interessante, portanto
E joga rápido ou não? Quanto tempo é que demora a jogar aquilo? Eu acho que jogámos em hora e meia para Hora e aí, meia, ok. sendo que estou com a explicação, eram pessoas novas, depois, e joguei duas vezes, e foram jogos muito, muito diferentes, porque no primeiro jogo nós quase não fizemos alterações nenhumas nos genes, foi tudo muito pacífico, andámos ali a tentar trabalhar com o que tínhamos. No segundo jogo, toda a gente andou a alterar os genes e então tu tens que repensar toda a tua forma de jogar, porque pode haver características que não saem devido a essa alteração que as pessoas fizeram nos genes, e então tu tens que repensar o que tu estás a fazer e o que é que tu vais buscar, depois também tens cartas de poder e tens coisas que te dão benefícios ou monges que te ajudam em determinadas coisas, e está muito interessante isso. E é um jogo muito curto, porque quando tu achas que já percebeste e que vai, olha, é a Acabou. última ronda. Acabou. Não é aqueles designers que fazem, este jogo está muito longo, vamos tirar aqui 2 turnos, só para eles ficarem mais Sim. mais frustrados com o jogo. Isso. Não, agora eles ganham muita coisa, não. Estão a ganhar muita coisa. Vamos tirar aqui uns turnos. Isto está muito. Vamos tirar aqui recursos. Está muito fácil. Exato. É isso. Fazem logo tudo no primeiro jogo, não pode ser. Exato. Sim, basicamente é isso. Então, e tem mais alguma coisa a partilhar antes de encerrarmos aqui este top? Não, é tudo. Acho que é tudo. Está tudo. Então, e o que é que estão a pensar em jogar a seguir? Qual é que é o próximo jogo que vocês queriam levar aí assim à mesa? Qual é o mais desejado do momento? Ou não tem assim nenhum que queiram? Eu gostava de voltar a levar o Genotype para ele jogar. Ok. Pronto, normalmente cá para casa nós tentamos comprar jogos que agradem aos dois, e como ele ainda não jogou, ainda não é um jogo que está na nossa... Ok, no radar. No radar, pronto. Pois, eu não sei se tenho assim algum jogo em particular. Sim, por acaso tinha curiosidade este ano jogar o Furnace, já joguei. Honestamente também pensava que era um bocadinho mais, era um bocadinho mais complexo do que ele na realidade é, ele é bastante simples. Mas sim, de repente não tenho nenhum. O Messina. Sim, gostava de voltar a jogar a sério, né? Jogar, sim, exato, voltar a ter... E jogar um jogo completo desta vez. Ok, tem que levar da próxima vez e jogar já com o modo avançado, que também é mais interessante. Sim, exatamente. Tem mais habilidades. Em particular não tenho assim nenhum, tenho alguma curiosidade dos jogos que vêm para aí este ano, mas provavelmente podem não vir este ano, podem só vir para o ano que vem, devido a toda esta situação. Qual deles? Tenho curiosidade bastante no Hegemony, que o Gustavo me falou dele, e eu disse-lhe que gostava que ele não me tivesse falado dele, porque quando me falou e eu fui investigar, eu pensei que é exatamente o tipo de jogos que eu gosto e tenho muita curiosidade quando ele sair. Esse aí eu vi, acho que até falei contigo, vi no Kickstarter, eu li assim por alto, eu quero isto, pumba. Pois, nem fui ver mais nada, lá está, é isto, vamos arriscar. Eu estive a ver e toda a componente que eles investigaram da economia, acho que existem vários professores de economia, de economia ou gestão, que eles consultaram para construir o jogo, e tem toda uma parte cultural e cultural não, sim, uma parte histórica, e parece-me muito bem o facto de tu controlares a alienação e teres que dar favorecimento de algumas coisas em detrimento de outras, e há classes que pretendem uma coisa e as outras que não pretendem outra coisa, e que lhes está a roubar lucros ao bolso, etc, etc. Isso tudo pareceu-me muito bem e estou super ansioso com o jogo. Pois, aquilo é suposto ser este ano, não é? Acho eu, 2022. Acho que é em novembro ou assim. Então pois. Pronto, Ou seja, pode não sair este ano. Sim, vamos ver. Está bem. Se não for este ano é para o próximo, se não for para o próximo é depois. Sim. Não faltam jogos para jogar. Sim, não faltam jogos. Há muito jogo antigo que eu nunca joguei e que gostava de experimentar. Agora não me estou a recordar nenhum, mas há muito jogo antigo que eu tenho que queria levar para experimentar, que é o Coffee Traders. Nem ouvi falar desse. É assim foi um dos mais procurados em essa, assim, dos económicos pesados.
em que estamos a gerir plantações de café e a trocar e etc. Ocupa é uma mesa gigante o jogo, não sei se tem mesa para aquilo, mas pronto, é assim uma coisa monstruosa. Ok. Tenho que ir Ok, ver isso. muito bem, então olha, foi muito bom aqui este top convosco, porque acabámos por falar de imensos jogos, coisas diferentes e das várias perspectivas e dimensões dos jogos, que é o que se pretende aqui, acho que é aquilo que dá interesse à conversa. E pronto, eu espero que este ano dê para jogarmos mais, e espero que aqui no nosso caso concreto, o grupo de Board Gamers de Leiria, possamos voltar a ter encontros não iguais àqueles que eram antigamente, porque acho que vai ser impossível a curto prazo, não é? Não vai dar, Sim. com toda aquela dinâmica e toda aquela gente, mas termos uma coisa mais regular para experimentarmos estes jogos maravilhosos que estão sempre a sair. Exatamente. Sim, é isso. Sim, também É espero isso. que sim. Então vá, vamos nos despedir. Tá bom. Então vá, É isso. adeus. Tchau. Adeus, tchau.